Hoje a gente vai mergulhar fundo no passado de uma das personagens mais enigmáticas de Edgelord, a Melly Silverleaf. O nosso foco vai ser o tempo que ela passou no Castelo Nebro, uns 5 anos antes dos eventos principais da história. E olha, esse período não só definiu quem ela é, mas também plantou as sementes de absolutamente tudo que veio depois. Bom, vamos começar com esta frase. Ela diz isso para Lady Áquila, falando do marido dela, o Esteban. Parece uma coisinha boba, né? Só que não. Isso aqui é uma peça de foreshadowing, de prenúncio que é simplesmente genial. Porque, como a gente vai ver, a maior guardiã de segredos de todas é a própria Melly, o tempo todo bem debaixo do nariz de todo mundo. É aqui que a nossa história realmente começa. 2 anos antes dela cruzar o caminho de Bente de novo, uma Melly Silverleaf de apenas 16 anos chega ao Castelo Negro. Oficialmente, ela está lá para ensinar. Mas a missão real dela, bem, essa é mas bem mais complicada. Pensa só, a Amélie não estava jogando um jogo, mas 3 ao mesmo tempo. A missão oficial era treinar a Lady Áquila. A missão secreta era espionar a nova guarda a mando do Conselho Regente. E, para completar, a missão pessoal, uma busca desesperada por uma cura para a maldição dela. Já de cara fica claro, a coisa é séria e essa personagem é um verdadeiro labirinto. E essa missão oficial era o disfarce perfeito. Ela se apresenta como uma simples escriba, e a tarefa dela é ensinar a lendária Lady Áquila as artes da performance e da persuasão, ou, como acabou ficando conhecido, a arte da ópera política. E a aluna dela não era qualquer uma, né? Era a própria Lady Áquila, a Dama do Arco, um verdadeiro símbolo para o povo de Shenli. As aulas da Amélie não eram sobre como se portar à mesa, eram sobre como incorporar uma persona, um papel. A ideia era fazer a heroína acreditar tanto naquilo que o papel e a realidade virassem uma coisa só. E é aí que o disfarce todo ganha vida de um jeito totalmente inesperado. No meio de uma aula, o jovem Bento, filho da Áquila, pega as duas no flagra. Na hora, sem nem piscar, a Áquila inventa que elas estão ensaiando ópera. E a Amélie, que está sempre um passo à frente, não só aceita a desculpa, como transforma ela numa poderosa ferramenta de ensino. Isso aqui mostra o quão genial ela é taticamente. A Emily transforma o Bento, o cadete mamãe, no seu segundo aluno, na sua musa. Ela percebe na hora a paixoneta que o garoto tem por ela e usa isso de um jeito brilhante. Ela cria uma competição saudável que força a Lady Áquila a se esforçar ainda mais. Mãe e filho, ambos sendo manipulados por um bem maior. Mas as aulas de ópera eram só o espetáculo do dia. À noite, a verdadeira missão da Amélie começava. E isso levou ela a um confronto direto com a figura mais quieta e talvez a mais subestimada do castelo inteiro, o arquivista Sterrick. Amélie procura o Esteban, o outro arquivista chato, no território dele, nos arquivos. Só que a conversa deles não é sobre registros ou histórias oficiais. O assunto é um manuscrito muito específico, quase uma lenda. Um livro que nem deveria existir. E o ponto-chave aqui é o que não foi dito. Na superfície, eles estão falando sobre o Devorador de Nomes, a história do bardo Sayrak, que usou o próprio nome como arma, e de Lord Blunt, que se escondia atrás de pseudônimos. Mas, na realidade, isso é uma dança perigosa. É um teste. São 2 mestres do disfarce medindo forças, se reconhecendo, sem que uma única verdade seja dita em voz alta. E a conversa termina com essa frase do Esteban, cortante. Ele viu através da performance dela. Ele pode não saber quem ou o que ela é, mas ele sabe, sem a menor dúvida, que Emily Silverleaf não é quem diz ser. Pois é, agora chegou a hora da gente puxar a cortina de vez e revelar o segredo no coração de toda essa ópera. A verdade sobre quem, ou melhor, o que foi o tal do Sayrak e o que isso tem a ver com a Emily Silverleaf. Então vamos lá, afinal de contas, quem era essa lenda? O bardo Sayrak? Para entender a dimensão disso, a gente precisa de um conceito: exemplar. Um exemplar não é só um mestre na sua classe. É a personificação dela, é quase uma força da natureza. E o Sayrak não era apenas um bardo, ele era o bardo. Mas a queda dele foi tão épica quanto a sua ascensão. Cego pela arrogância, Sayrak encantou um bode, convenceu uma tribo inteira de bárbaros que aquilo era um deus, e tudo para quê? Para roubar o exército deles. O plano era genial, até que deixou de ser. O feitiço quebrou no meio da batalha. Traído, exposto, Sayrak foi executado. Fim da história. Ou talvez não. Porque o rival e, de certa forma, amigo dele, Merlin, o mago, tinha uma última carta na manga. Ele transferiu a alma do Sayrak para um corpo clone.
Só que, como uma pequena vingança, o processo foi sabotado. O clone acabou sendo o corpo de uma garota de 13 anos. E foi assim que o maior bardo do mundo, o grande Sayrak, renasceu como Emily Silverleaf. O que nos traz de volta ao Castelo Negro. Depois de 3 anos lutando contra essa condição, vivendo como uma fraude no próprio corpo, Amélie chega a um ponto de virada. Um momento de decisão sobre quem ela realmente é. Enfrenta um espelho no momento de pura e silenciosa aceitação, a ficha cai. A luta para voltar a ser Sayrak acaba ali. A partir daquele momento, Amélie Silverleaf deixa de ser uma maldição, deixa de ser um disfarce, passa a ser a identidade dela. Ela vai embora do castelo e some por 2 anos. Mas o passado sempre dá um jeito de nos encontrar. Um encontro por acaso na cidade de Ufen coloca ela cara a cara com o garoto para quem ela ensinou ópera. Só que ele não é mais o cadete mamãe. Agora ele se chama Lord Edgy. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. O tempo dela no Castelo Negro como professora e espiã foi o primeiro ato. Agora, com o antigo aluno transformado em vilão e os pais dele foragidos, o passado e o presente dela se chocaram de um jeito explosivo. Fica a pergunta: qual será o próximo ato na grande ópera de Amélie Silverleaf?